Você tem colocado em obras a fé que você tem proclamado, fazendo o bem para as pessoas que estão próximas de você? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada dia mais aprofundando sobre a palavra de Deus é sempre uma riqueza. Tem partilhado com outras pessoas essa experiência? Vale a pena. Mas hoje nós vamos dar um toque a mais. Por quê? Porque muito mais do que partilhar com palavras, nós precisamos também partilhar com a vida. E isso é um toque que deixa qualquer palavra com características vivas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Colocamos então diante de nós a palavra que está em São Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 24 e depois do versículo 26. Diz assim: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tenham o que vestir e que lhes falte a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obra, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo, não será por causa da sua prática, até o ponto de oferecer o seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão teve fé em Deus, e lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé? Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavra do Senhor. Entende essa palavra? Ela é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes podemos chegar a conclusões, né, e os irmãos evangélicos muitas vezes partiram para isso, que é somente uma declaração à fé. Eu professo o nome do Senhor e estou salvo. Não é verdade, né? Isso é lógico. Aqueles que têm uma caminhada maior sabem que não é assim. A fé, ela exige obras. Exige que você se porte em relação aos seus irmãos, porque ela precisa ser colocada em prática. Porém, é lógico, nós não devemos viver somente de obras, porque podemos cair no lado contrário da coisa. E aí nos tornamos ONGs, aonde nós fazemos apenas trabalho social como várias outras instituições. Não é isso. A Igreja Católica é a maior obra de caridade, a instituição que mais faz caridade no mundo, mas ela não é uma ONG. Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, destacou isso. A igreja não é uma ONG, mas nós devemos fazer, trabalhar como ninguém. Nós agora estamos indo para o terceiro, quem sabe o quarto ano já, entre as 100 melhores ONGs do país. Um aspecto de credibilidade, de clareza, de ação social, maravilhoso. Mas vocês sabem que nós não somos uma ONG, no sentido de que, sim, fazemos um trabalho como ONGs, mas nosso trabalho é, sobretudo, um trabalho de evangelização. Esses dias me ligou uma pessoa que é espírita, querendo saber, nossa, eu fiquei encantado com o trabalho de vocês, como vocês realizam esse trabalho, quero colocar aqui em prática, né? Quero levar isso para a minha realidade.
E é interessante. Por quê? Porque a primeira coisa que estava destacando com ele era que não era em si o trabalho. Destaquei toda a estrutura que nós fazemos para a recuperação das pessoas, para a saída do vício, mas não é simplesmente ter o psicólogo, o psiquiatra, o médico. Embora todas essas coisas sejam importantes, o que nós percebemos é que quando a pessoa faz experiência com Jesus, com o Senhor, essa experiência com o Senhor é ela que transforma. A tal ponto que nós já vimos pessoas caminharem por um longo tempo, mas se escorarem nas próprias forças e não conseguirem. Mas aqueles que fizeram experiência com Deus são transformados. Aqueles que fizeram essa experiência começam a fazer algo que não estava ali previsto. Eles dão um salto na vida, na obra de caridade, na ação, no amor contra o outro, diminui a murmuração, problemas na afetividade, na sexualidade, problemas de relacionamento, tudo vai sendo quebrado. Lógico, tem lá os missionários, justamente para ajudarem a voltarem sempre para a palavra. E aí você descobre que a pessoa vai se desabrochando justamente pela experiência com o Senhor. É Ele que faz todas as coisas. E aí acontece o quê? Que a obra que se realiza, ou seja, o quanto ele melhora, o quanto ele faz a experiência, o quanto ele sai dos vícios, todas essas coisas que se gera em volta dele mais amor, quantos desses voltando para casa mudaram a vida na família. Mas o que mudou? Que a experiência de fé gerou uma obra de amor, uma obra mais fecunda. A experiência de fé tua precisa ser colocada em prática, porque nada adianta assim, né? E aí você fica lá o dia inteiro sem sair da poltrona, o dia inteiro somente vivendo num mundo só para você, e você fala que tem fé. Quando a pessoa olha e vê que a sua fé é assim, ela percebe, mas viver assim, isso é ter fé? Não, acaba dando até mau testemunho, porque a fé precisa desta prática, precisa entrar, precisa ir buscar, ir atrás daqueles que precisam. Não para em si. Sempre há um dom. Eu queria colocar por fim a dimensão do amor. O amor, quando você vive ele de forma profunda, você não consegue reter ele para si. Como um casal de namorados. Quando você ama alguém de uma forma profunda, e não é egoísta, só querendo aquele namorado para você, o mundo daquele namorado é seu. Não, você quer falar, você quer partilhar daquilo que você experimentou, daquilo que você conheceu através daquela pessoa, do quanto ela te faz bem. Você quer falar, você quer expressar, quer que outros também tenham aquela experiência. Mas quando o amor se torna superficial, você fala olha, não entra nessa enrascada não, hein? Não faz isso não, não namora não assume isso não. Por quê? Porque não vai te satisfazer. É como se aquela pessoa tivesse assim, você vai sofrer, você não vai ser feliz, você... Entende por quê? Porque a felicidade, o amor, acaba sendo egoísta para si mesmo. Mas quando ele é verdadeiro, ele exige, ele faz com que nós queremos partilhar com todos. Por isso, quando eu quero falar do sacerdócio, eu falo com alegria. Porque eu sei que aquele que assume o sacerdócio tem um monte de desafios, mas que é a melhor escolha para mim Por quê? Porque eu vejo a beleza, o prazer, a graça de ser sacerdote. Agora, a mesma coisa para um casal. Agora o casal que diz, não quero, não faz isso não. Falta um verdadeiro amor. Ou seja, precisa que a fé se torne prática. E aquilo que professa como amor seja realmente uma prática, porque senão vira só discurso e vira estéril. Estéril, porque ninguém acredita. Afinal de contas, a pessoa fala, mas na vida concreta dela não vejo nada disso. Perceba, o amor a Deus, quando verdadeiro, vai te levar a praticar este amor com outras pessoas. Deus os abençoe. Te espero para a próxima meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.